Bom, olá amigos, bom dia. Nós estamos aqui junto aos queridos companheiros amigos do Centro Espírita Discípulo de Jesus, agora ao vivo, direto aqui de São Paulo. São as possibilidades da internet, da rede mundial de computadores. E entre os companheiros queridos, a Rosália, né, e o próprio Pablo, que são os companheiros que neste instante estão à frente aí dessas atividades, nos fizeram um singelo convite para que nós conversássemos sobre um dos importantes princípios básicos da doutrina espírita, que é a comunicabilidade com os espíritos. É, e a gente vai aqui dividir o nosso bate-papo em alguns momentos. Nós vamos primeiro começar com uma prece, com uma singela oração, já que trata-se, mesmo sendo um espaço virtual, mas trata-se da extensão das atividades do Centro Espírita Discípulo de Jesus. E por esse mesmo motivo, é importante que a gente inicie as atividades com uma prece. Como eu estou sem o feedback do áudio, eu vou pedir para que depois da prece, se a Rosália ou se alguns companheiros do Discípulo de Jesus estiverem nos ouvindo, para me avisar aqui, por favor, né? Que é a palavrinha mágica por WhatsApp, se o áudio está bem, se está tudo direitinho, para que a gente então tenha certeza que a transmissão está acontecendo de forma adequada e com isso a gente dê sequência aos estudos que nós planejamos para a manhã de hoje. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, aqui estamos nós, seus discípulos, dispostos ao trabalho, ao labor, às reflexões dos teus postulados, a fim de que estes ensinamentos nos transformem em pessoas melhores, mais dignas, mais laboriosas, fraternas uns para com os outros, alinhados, Senhor, com a tua exortação, de que nós seríamos reconhecidos por ti, por muito nos amarmos uns aos outros. É nessa expectativa que buscamos os teus ensinamentos e com eles adquiriremos insumo necessário para a nossa própria transformação. Enaltecendo o teu nome e dignificando a tua presença entre nós, aqui nos colocamos na condição de teus discípulos, estudando os teus ensinamentos e com eles exortando paz para o mundo através da paz interior que se fizer dentro de nós mesmos. Por tudo isso, mais uma vez, te glorificando o nome, solicitamos que permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Bom, nós estamos vendo aqui que já temos alguns companheiros conectados. Eu vou pedir a vocês para, por favor, me avisarem se está tudo direitinho com um áudio, para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo. Existem alguns moderadores aqui, Rosália Romão. Ah, Rosália já escreveu aqui, áudio ok. A Karina, bom dia a todos. E o Bruno Loureiro está nos dizendo que o áudio está ótimo. O Bruno é um querido amigo e companheiro, né? Saudade de todos. Bom, nós separamos aqui algumas anotações que a gente vai. Eu fiz o dever de casa, né? Para que a gente vá conversando. Então, nós vamos dividir esse nosso bate-papo, esse nosso encontro da manhã de hoje, em dois grandes momentos. Existe um momento do nosso encontro onde a gente vai expedir um conjunto de informações doutrinárias sobre o tema comunicabilidade dos espíritos. É importante que se diga isso. Se você conectou agora na nossa live, nós estamos junto ao Centro Espírita Discípulo de Jesus estudando um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é o da comunicabilidade com os espíritos. Essa foi a encomenda que a Rosália nos passou, tá certo? E nós resolvemos dividir em duas partes, proposto pela própria equipe. Nesse primeiro bloco, nessa primeira parte, nós vamos discorrer sobre este princípio e depois a gente vai deixar aqui
considerando ali a própria Rosália como sendo o nosso mediador, a catalisadora de algumas perguntas que porventura vocês queiram fazer sobre o tema. E a gente então vai respondendo a essas perguntas na medida em que elas forem acontecendo. Tudo bem? Esse seria aí o, vamos dizer assim, o combinado entre nós. Eu separei aqui algumas coisas e daquilo que a gente separou, é, a gente vai então conversando. Deixa eu me posicionar aqui. Isso. Bom, depois de agradecer a presença dos companheiros, né, a gente faz um translado mental, se coloca aí junto ao espaço do discípulo de Jesus, abraçando os companheiros. Nós temos amizades que nós formamos junto a Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Zona Oeste do Rio é quase que 48,5% de toda a população votante do município do Rio. É uma região no Rio de Janeiro, do município do Rio, muito expressiva, muito atuante, né, no movimento espírita organizado. Isso é importante que se diga. E a gente faz aqui mesmo de São Paulo, a gente volta a nossa mente, o nosso coração para esse espaço entre vocês. Então, de maneira que a gente se sente muito abraçado pelo convite, né, e pela lembrança. Mas a ideia aqui agora é nós trabalharmos os conceitos básicos da doutrina espírita e, mais especificamente, o da comunicabilidade dos espíritos. A comunicabilidade, ela representa um princípio básico, um dos fundamentos da doutrina espírita. Então, olha o que eu estou dizendo. O processo de comunicabilidade com os espíritos representa um dos fundamentos. Vem de fundação ou alicerce de uma casa. A gente já vai falar sobre isso. É importante a gente lembrar que lá na questão 171 do Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar assim, olha, em que se funda o dogma sur quoi est fondé, né? Se a gente for pegar no original francês, sur quoi est fondé le dogme de la reencarnación. O que é que significa isso? Em que se funda o dogma da reencarnação? Qual é o fundamento? Qual é a base? Qual é o alicerce? Essa foi a pergunta feita por Allan Kardec. Ela está muito bem disposta na questão 171 da obra, né, do Livro dos Espíritos. É o primeiro livro basilar da codificação espírita. A segunda edição que conhecemos, de 18 de março de 1860, é a edição que configura as 1019 perguntas e respostas, que é a que a gente usa para estabelecer esse princípio básico. É um livro dividido em 4 partes, né? Só a introdução da obra tem 17 partes expedidas por Allan Kardec. Seria uma outra live só para a gente falar sobre o Livro dos Espíritos. A ideia agora é pegar a palavra fundamento, né? Para a gente entender a importância da comunicabilidade dos espíritos, que é onde a gente quer chegar. Bom, se nós pegarmos, por exemplo, essa expressão, a palavra fundamento vem de fundação, que significa uma base, né, ou alicerce. Então, quando você constrói um prédio, você coloca ali as sapatas e você constrói a tua fundação. A fundação do prédio é baseada na capacidade que, por cálculos estruturais, sobretudo na construção de um prédio, por exemplo, ou de uma edificação com vários pavimentos, né? Mesmo sendo um pavimento só. Mas a ideia aqui é a gente entender que essa sapata, essa base, esse alicerce, ele configura o processo por sobre o qual a edificação vai se dar. Então, se você quer, por exemplo, um prédio com 5 andares, essa edificação, essa sapata, essa base, esse alicerce, ele vai ser diferente de uma edificação, por exemplo, com 15 andares, com 20 andares. Existem prédios, por exemplo, com mais de 100 andares. E existem pessoas, né, com habilidade, são engenheiros de construção civil, que se especializaram no cálculo estrutural dessa base, desse alicerce. Portanto, aqui é um ponto de atenção básico
que é substantivo derivado de base, não remete a coisa fácil. Ah, isso é básico. É básico porque representa o fundamento ou o alicerce, não tem nada de fácil. A gente atribui o sinônimo de fácil a uma coisa que é básica, mas é porque aquela coisa básica representa a base. Nós observamos nos livros, né, do ensino propedêutico, a palavra básico ou fundamento também nos livros didáticos, né? Então, Fundamental 1, Fundamental 2, né? Princípios básicos da física, princípios básicos do eletromagnetismo. Por quê? Porque aquele conjunto de conhecimentos representa a base por sobre a qual nós vamos sustentando a evolução daquela mesma disciplina, daquele mesmo conhecimento, daquela mesma ciência. Sem aquelas informações que se mostram fundamentais, a gente não consegue depreender com assertividade o desdobramento disso. Por esse motivo é que são chamadas de fundamentos, são chamadas de base, né? Então, o fundamento aqui, gente, é diferente. Fundamental, base é diferente, o básico do sinônimo de fácil. É bastante importante a gente ter isso em mente. Eu vou dar aqui uns exemplos, né, para ficar fácil da gente entender. Classe de palavras em língua portuguesa, por exemplo, é um fundamento para a compreensão daquilo que a gente chama de análise sintática em língua portuguesa, que é a oração, a análise de uma oração, uma ou mais orações, orações simples, orações compostas. A gente tem ali os conectivos de conjunção e disjunção, que são também classes observáveis na língua portuguesa para o entendimento dessa disciplina que a gente está chamando aqui, que é justamente a análise gramatical. Mas ela começa com um fundamento. Eu tenho um amigo, um pai espiritual para mim, o Leão Pereira, né? Ele, quando eu tinha ali uns 17 anos de idade, 16 para 17, ele me deu uma apostila que ele, como professor de língua portuguesa, ele construiu, ele fez para dar ele e o Araripe, que também são aí da região, né? O Araripe era professor de matemática e o Leon professor de português. E eles fizeram uma apostila, e a ideia foi justamente essa: fortalecer os princípios básicos. E na apostila que o Leon utilizou, e eu fiz um curso na época e depois um concurso para uma escola de marinha, né? Da qual consegui ingressar, inclusive, na escola, era uma escola de formação de marinheiros na época. A apostila que nós utilizamos para estudar foi essa que o Leão construiu, uma apostila de fundamentos da língua portuguesa. Que fundamentos são esses? Classes de palavras. Então a gente pega, por exemplo, um advérbio. Na definição de advérbio é uma palavra invariável que modifica o adjetivo, o verbo e, portanto, o próprio advérbio. Vou dar um exemplo. Ela está meio molhada. Por que eu não digo que ela está meia molhada? Porque meio é o modo como ela está. E o modo não vai flexibilizar com o gênero feminino, né, sendo ela. Então eu não digo que ela está meia molhada, porque meia, que a gente usa para botar no pé, é diferente aqui da condição como a menina está. Sendo essa uma condição, a palavra meio torna-se uma palavra invariável. Então a gente costuma dizer, por exemplo, em português, que tudo que termina em desinência, como a R é R e R é verbo, né? Ah, amar é verbo. Então, se eu digo assim, o amar me faz bem, a palavra amar aí deixou de ser verbo e passou a ser um substantivo. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que existe a necessidade do estudo da classe de palavras. Eu me lembro uma vez, quando eu dava, não vou dizer aulas, mas dava algumas orientações para alguns jovens que estavam buscando o concurso público para o colégio militar, e uma menina, a gente ensina muito macete, né, para ficar fácil da pessoa depreender, por exemplo, o uso do sinal grave no fenômeno que a gente chama de crase, né? Porque o nome daquele sinal não é crase, crase é o nome do fenômeno
da junção da preposição mais o artigo. Então, vou à Bahia, tem crase ou não tem crase? Aí a gente brincava, né? Vou a, vim da, crase a. Vou a, vim de, crase para quê? Então, vou a Bahia, vim da Bahia, opa, tem crase. Vou a Pernambuco, vim de Pernambuco, opa, então, nesse caso, vou a Pernambuco, não tem crase. São macetes. E aí, buscando um macetinho desse, eu mostrei, né? Disse para um conjunto ali de jovenzinhos, né? Que tudo aquilo que termina com mente é advérbio de modo. Frequentemente, solenemente. E a menina perguntou assim: tudo, tio? Eu digo tudo. Tudo que termina com mente você pode ler e pode lascar que é advérbio de modo. E a menina perguntou de novo: tio, mas é isso mesmo? Tudo que termina? Aí ela me. Bom, peraí, deixa eu pensar, né? Falei, não, de verdade a palavra dormente, sabe aquele dormente de trem, por onde dorme o trilho, daí a palavra dormente, né? Ele fica por sobre aquela peça, vários blocos, né? Que hoje alguns são até de cimento, né? Mas eu sou da década de 70, então na minha época era de madeira mesmo. Então o trilho dorme, então aquilo ali é um dormente. E dormente, nesse caso, não é um advérbio de modo. Então a gente precisa estudar classe de palavras. Isso é básico, porque representa a base, representa o alicerce, o fundamento. Isso é muito importante entre nós. Eu vou dar um último exemplo. Se você está aqui nos assistindo, e você tem ali perto de ti um pedaço, um papel e lápis, se não tiver, faz de memória. Vamos imaginar, por exemplo, que eu peço para fazer a seguinte divisão. Quanto é 2,5 dividido por 0,5? Aí botou vírgula, a pessoa até treme, né? Mas treme por conta da ausência da investigação da base ou do alicerce. Vocês imaginem, 2,5 dividido por 0,5. Bom, se nós temos o dividendo e o divisor, e eu multiplico por 10, por exemplo, para tirar a vírgula, ao mesmo tempo o dividendo e o divisor, eu vou manter a proporção dessa divisão. Isso é um princípio básico de matemática, tá certo? 2,5 vezes 10 vai dar 25. 0,5 vezes 10 vai dar 5. Opa, agora ficou mais fácil. Quanto é que é 25 dividido por 5? Opa, é 5. Então, 2,5 dividido por 0,5, por esta propriedade matemática que nós utilizamos, o resultado vai dar 5. Esses são elementos básicos, mas não são elementos fáceis, são elementos primordiais. Então vamos entender por tudo isso a comunicabilidade dos espíritos como sendo esses elementos primordiais. Eles representam o alicerce. Muitas das confusões, vamos dizer assim, que a gente até promove dentro do meio espiritista ou na sociedade como um todo, ela está intimamente associada à ausência do conceito, do fundamento, né? Então, se nós pegarmos lá, né, sur quoi le fondé, que é o que vai em francês, em que se funda? Sur quoi le fondé? Né? Foi como Kardec perguntou. Le dogme de la reencarnación. O dogma da reencarnação. Ele usa essa palavra dogma, Allan Kardec, e aqui de novo a gente precisa remeter ao conceito, né? Essa palavra dogma, que é a que aparece na questão 171 do Livro dos Espíritos, a gente costuma dizer no meio espiritista que o espiritismo não tem dogma, e ela se apresenta nessa questão, então a gente precisa entender do que isso se trata, né? Quando ele fala em que se funda, né, fondé, né, sur quoi é fondé, em que se funda, a gente já entendeu a questão do fundamento. Mas e a questão do dogma? Para nós compreendermos a importância da comunicabilidade dos espíritos, que é onde a gente pretende penetrar agora com mais propriedade. A gente vai perceber que em teologia a palavra dogma significa um ponto fundamental ou pontos fundamentais. Opa, fundamental de fundamento representa a base ou alicerce de uma
doutrina. É verdade, aqui seria uma outra live só para a gente falar da importância de Santo Agostinho dentro do pensamento medieval e de toda a composição litúrgica da igreja, que foi quem efetivamente, aliás, Santo Agostinho assina várias respostas no Livro dos Espíritos. Ele tem uma importância fundamental na organização sistemática do cristianismo. Foi Santo Agostinho, por exemplo, quem promoveu a ideia da racionalidade, daí inclusive o movimento teológico, porque teologia, logia vem de logos, né, dos filósofos gregos, logos, a busca pela razão, os aspectos de racionalidade. Daí, inclusive, mais tarde a gente deriva a epistemologia, por exemplo, né, que é essa busca, o conhecimento, a busca pela racionalidade e por esse mesmo conhecimento. Mas aqui a palavra teologia vem de logos, então, né, vem do grego logos e tel, significando Deus. Então a palavra teologia pode ser entendida como a ciência de Deus. E nesse aspecto, esse conceito dialoga com esses princípios fundamentais que a gente vai chamando de dogma. São questões que a religião ela efetivamente expediu como pedra fundamental, como alicerce. Tudo se sustenta ali. Por extensão, a gente pode pegar, por exemplo, se você tiver curiosidade, busca ali um dicionário de etimologia, um Roais, um Caldas Aulete, ou até mesmo um Aurélio Buarque de Holanda, está valendo. Por extensão, a gente pode entender que é um princípio doutrinário, né? Ela se configura, esse dogma se configura por um conjunto de princípios doutrinários, né, ou filosóficos, mas de caráter indissolúvel, porque ele não se modifica, são princípios, né? Como a gente vai admitir na doutrina espírita a onipresença, a onisciência de Deus, o fato de Deus ser soberanamente justo e bom, soberanamente aí um advérbio de modo, né? De modo soberano, ele é ao mesmo tempo justo e bom. Então são princípios basilares e fundamentais. E por último, e não menos importante, agora aqui talvez de forma pejorativa, a palavra dogma significando uma decisão forçada, algo imposto, mas não é o objetivo de Allan Kardec quando ele expede na questão 171 do Livro dos Espíritos a pergunta de um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a justiça e que é a bondade de Deus na resposta que os espíritos dão. Qual é o fundamento da reencarnação? Então, a reencarnação ela tem aquele dormente de trem que a gente comentou, né? Ele dorme aonde? Qual é o alicerce da reencarnação? O alicerce, o princípio dogmático, é essa verdade incontestável de que Deus é ao mesmo tempo, de modo soberano, portanto, soberanamente justo e bom. Então, esses são os princípios, ou melhor, a linha de raciocínio que nos leva a pensar que o Espiritismo possui princípios básicos e que a reencarnação é um desses princípios. Agora, o processo de comunicação com os espíritos formam igualmente esse alicerce. Então, nós vamos encontrar em doutrina espírita, aqueles de nós que nos propusemos ao estudo da doutrina espírita, nós vamos encontrar Deus como um princípio básico da doutrina espírita. É um princípio básico, Deus, a existência de Deus. O Livro dos Espíritos abre com a primeira e quarta parte falando das causas primárias e abre com a pergunta de número 1, que é um clássico entre nós, né? Que esquecer. Então, o que é Deus? Deus é essa inteligência suprema, é a supremacia no mais alto grau de cognição espiritual e também material, e, portanto, essa capacidade de depreender e compreender as coisas é suprema na divindade, é essa inteligência suprema, e é a causa primeira ou primária, a depender da tradução, de todas as coisas. Não confundir aqui as obras de Deus com o próprio Criador. Existe uma variante dentro desse processo axiológico, aliás, o próprio Livro dos Espíritos apresenta isso, né? É um axioma, quer dizer, é uma valoração. A axiologia é o estudo da valoração dentro do campo científico, ela é muito importante. O de que todo efeito tem uma causa. Não confundir o universo
ou todas as propostas ou proposições materiais no efeito de Deus como fazendo parte da divindade, são obras da divindade, mas não supõem a própria divindade. Allan Kardec vai trabalhar esse assunto no Livro dos Espíritos, também vai trabalhar isso na Gênese, porque sendo o universo Deus, o universo sendo material, Deus seria mutável, porque a matéria sofre modificações. Então, esses são princípios que nós estabelecemos. Não pode ser a divindade, então, material. É muito importante a gente entender isso. Então, isso é um princípio básico da doutrina espírita. O outro decorrente desse primeiro é que nós fomos criados por Deus. Toda a criação de Deus se dá dentro dessa proposta que a gente está chamando de material, que é o próprio universo e tudo que existe no cosmos, né? E também essa realidade, que é a realidade espiritual, que a gente vai depreender no Livro dos Espíritos, que é o princípio inteligente do universo. É o espírito que recebe ali um outro nome de alma quando ele vai jungido ao corpo, quando ele está encarnado. Logo, alma e espírito, do ponto de vista de princípio, é a mesma coisa. Quando esse espírito vai encarnado, a gente chama de alma, porque está ligado a um corpo. Quando ele então volta para a erraticidade, ele se torna um espírito errante. Espírito errante não é aquele que erra, é aquele que está na erraticidade. A gente vai chamá-lo de espírito, mas é a mesma coisa. Isso é um princípio básico da doutrina espírita. O da pluralidade dentro dessa visão cósmica dos planetas. Há muitas moradas na casa de meu pai. Cada ponto desse que a gente está comentando é uma live, só para a gente trabalhar esse tema. Mas aqui, igualmente, a possibilidade dos espíritos se comunicarem conosco formam um desses princípios basilares. A comunicabilidade com os espíritos. Jesus, se nós observarmos nos 4 evangelistas, né, nós vamos perceber, e até mesmo no Velho Testamento, os profetas dialogando com seres angélicos. Isto é um processo de comunicação. Jesus dialogava com os espíritos, alguns destes, na tradução do Padre Almeida Ferreira, né, que tudo que a gente tem do Novo Testamento, por exemplo, foi escrito em grego e depois ele vai traduzido em muitos idiomas. O próprio Lutero, que faz esse movimento de protesto dentro do período ali, na fase do iluminismo, ele vai traduzindo a Bíblia, foi inclusive chamado Martim Lutero, dentro do movimento protestante, de protestar, né, aquelas questões das indulgências da igreja, mas ele faz a tradução da Bíblia para o alemão. E a gente tem, então, a multiplicação das possibilidades da Bíblia, de bíblios, muitos livros, né? E nós vamos encontrar nestes muitos livros, por uma coisa ou por outra, movimentos aonde os espíritos se comunicam. No próprio Velho Testamento, os 5 livros básicos ou basilares do judaísmo, porque não é só o espiritismo quem tem o seu Pentateuco, o judaísmo também o possui. Vamos encontrar no judaísmo proibição de Moisés à comunicação com os mortos. Ora, ninguém proíbe aquilo que não existe. Moisés proibia, porque a forma como nos comunicávamos com os espíritos à época era baseada em sortilégios, em querelas, em adivinhações, o que gerava embuste, falácia, em que gerava aquilo que mais tarde, no século XIX, Allan Kardec vai chamar de frivolidade. A frivolidade atrai espíritos de baixa ordem. Então, portanto, esses processos de comunicação nessa trivialidade, eles vão acontecer dentro de uma dinâmica desfavorável à presença dos bons espíritos. Moisés, sabendo disso, aliás, ele, dentro do seu laivo de mediunidade, dito por Chico Xavier, no Pinga Fogo de 1970, né, em rede nacional, foi o primeiro livro de pedra que surgiu por sobre a face da Terra. Estamos falando do Decálogo, esculpido pela mediunidade augusta, né, do próprio Moisés, dentro daquilo que a gente costuma configurar como a primeira revelação. Por uma coisa ou por outra, há aí um fato de comunicação. E por último, e não menos relevante, a própria presença do mestre de Lyon, Hippolyte Léon Denis Arrivat, que aos 53 anos de idade, depois de 30 anos de magistério, recebe um convite do senhor Fortier para observar as mesas que falavam. E eles então diziam que eram as mesas girantes e falantes.
e as pessoas empolgadas buscavam o intelectual de sua época, que era o próprio professor Rivaio, dizendo que as mesas falavam, e ele, vocês lembram, né, vai dizer que mesas não têm cérebros para pensar nem nervos para sentir. É impossível uma mesa produzir respostas inteligentes. Mas quando o senhor Fortier convida Allan Kardec, e ele, Kardec, nutria uma relação de confiança, porque não era um homem empolgado, era um homem centrado, como igualmente Kardec, ele então aquece, concorda com o convite e de fato dá-se conta que existiam respostas inteligentes a essas perguntas, muito embora os fenômenos fossem fenômenos de efeitos físicos, que ele, Allan Kardec, no início da segunda parte do Livro dos Médiuns, vai chamar de efeitos de tipologia, a logia de logos, né, o estudo do tipo das pancadas, e a tiptografia, que é a grafia, a escrita através de pancadas. Então, uma combinação de pancadas como um código Morse vai formando letras, letras e mais letras justapostas formavam palavras, palavras e mais palavras justapostas, frases, frases e mais frases, parágrafos, parágrafos e mais parágrafos, todo um conjunto de ideias. Então Kardec percebeu ali que existia uma inteligência por detrás daquele mesmo fenômeno. Isso é um axioma. Ali está um valor axiológico, uma valoração, ali está uma relação dogmática, inclusive, um princípio fundamental de que os espíritos existem e que eles se comunicam, e a evidência fala por ela mesma, que eram as respostas inteligentes destes mesmos espíritos. Mas Kardec extrapolou esse processo quando ele nos fez perceber que os espíritos que falam através de instrumentos, uma mesa se movimentava, depois eles colocavam uma mesa menorzinha, depois eles amarravam um lápis no pé da mesa ou uma cesta, porque eles percebiam que objetos menores, né, também produziam aqueles efeitos. Mais tarde tirou a cesta e o médium colocou a mão no lápis direto e surgiu ali o primeiro processo de psicografia. Aliás, muito da codificação vem através da psicografia, não é daquilo que hoje um movimento espírita organizado, através das reuniões mediúnicas, vai expedir como sendo a mediunidade psicofônica, né? O espírito usando a laringe, é um instrumento fonador do médium. No Livro dos Médiuns, essa palavra ela é dita por Kardec como médium falante. A palavra psicofônico aparece uma única vez no capítulo 32, que é o último capítulo da obra. Mas aqui não importa, o importante aqui é entender o conceito dessa comunicação. Com ela, Allan Kardec vai perceber que os espíritos sim se comunicam, mas isso não confere a eles nenhuma especialidade adicional. Ele, Allan Kardec, vai perceber que esses espíritos são nada mais, nada menos que os homens e as mulheres que animaram personagens que existiram por sobre a face da Terra, que as informações que eles nos expedem devem ser por nós analisadas, e vai nos expedir dois grandes escolhos ao bom exercício da mediunidade. Um deles, que seria uma live só para a gente trabalhar nesse assunto, é o da obsessão. E o segundo escolho, entenda-se por escolho empecilho. O segundo empecilho, o da identidade dos espíritos. Será que essa mensagem que vai expedida realmente tem a assinatura? Ela veio do Zé Grosso? A gente pode produzir esse questionamento, e existe ali no Livro dos Médiuns todo um conjunto de informações que Allan Kardec nos dá para nós identificarmos se essa mensagem realmente pertence a esse ou aquele espírito, que vai assinado com, igualmente, muitas das vezes, pelo próprio laivo de orgulho ou de vaidade do próprio medianeiro. Estamos falando desse assunto porque Chico Xavier, existe um fato na vida de Chico, que ele assina uma mensagem, ele psicografa uma mensagem de altíssimo grau, né, e tudo indicava ser o espírito de verdade. Aliás, o próprio Divaldo Franco comenta isso em uma de suas conferências. E, no entanto, no final, o espírito assina assim: o espírito. Todo mundo esperava que ali fosse ser colocado o espírito de verdade, né? Em se referindo àquilo que existe entre nós do mais alto grau da comunicação, porque está sob a égide do próprio Cristo de Deus. Estamos falando de Jesus de Nazaré. Mas não, Chico, no final, permite-se assinar, vamos dizer assim, como o
espírito. Então, essas relações, elas passam, na verdade, por um filtro, que é um filtro nosso. E esse filtro ele é tão importante para nós depreendermos esses processos de comunicação, já que ela é uma realidade, sim, os espíritos se comunicam, que na própria codificação a gente vai encontrar na questão 459 do Livro dos Espíritos, que é um clássico entre nós, né, para quem estuda Espiritismo, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é um seminário, muito mais do que imaginais, de ordinário, e a tal ponto são eles que vos dirigem. Aqui um ponto de atenção, a palavra influência ela é neutra, porque senão nós seríamos marionetes, já que os espíritos nos influenciam, um espírito bom pode nos influenciar. O espírito bom não vai nos dominar. Isso é diferente. Tá certo? Capítulo 23 do Livro dos Médiuns das Obsessões. A definição de obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. Não, não, não. Se nós voltarmos um pouco e formos no capítulo 14, no item 159, a gente vai encontrar a definição de mediunidade. É todo aquele que sente num grau qualquer. E esse sentir é neutro. Vai depender, como vamos encontrar no próprio Livro dos Médiuns mais tarde, né, da influência moral do médium. Então, essa sintonia que pressupõe essa influência tem na sua gênese a nossa compleição, ou para o bem ou para o mal. Então somos nós quem sintonizamos, e a depender da nossa sintonia, da nossa faixa de frequência, nós estabelecemos um processo de comunicação que vai expedido como um dos princípios básicos da doutrina espírita, o da comunicabilidade dos espíritos. Eles se comunicam conosco, inclusive pela veia da intuição, que Allan Kardec, no capítulo 16, onde ele vai expedir um quadro que ele mesmo vai chamar de quadro sinótico. Eu gosto de citar as fontes, gente, para vocês não acharem que eu estou tirando isso da minha cabeça, né? Isso está achado, eu não acho nada. Está achado na codificação, só fiz o favor de ler. Então, lá no capítulo 16, Allan Kardec vai expedir um quadro sinótico. E lá naquele quadro sinótico, que nós inclusive fizemos um desenho, né? Nós pegamos o quadro sinótico de Allan Kardec e construímos um mapa mental numa ferramenta chamada X-Mind. E fizemos um mapa mental transformando num quadro mesmo. Ele está publicado, está disponível lá para quem quiser acessar na nossa página, né? Na página do projeto Espiritismo e Mediunidade. Então o endereço é Espiritismo e Mediunidade.info, tudo junto, vou repetir, espiritismo e mediunidade.info. Você dá Enter no seu browser, no canto inferior direito tem uma parte de downloads, lá na parte de downloads tem o PDF com esse mapa mental do quadro sinótico que Allan Kardec escreveu no capítulo 16. E lá, nesse capítulo, nesse mapa, nesse quadro, nós vamos encontrar a mediunidade de intuição, que é por onde os espíritos se comunicam conosco, através da veia da intuição. E eu preciso abrir um campo mental para que essa comunicação se dê de maneira assertiva, isto é, na razão direta dos meus propósitos, do meu enlevo. Porque se eu tenho uma vida voltada para a maledicência, eu vou atrair espíritos maledicentes. Se eu tenho uma vida voltada para a luxúria, para o apelo ao corpo, às questões sexuais, eu vou atrair espíritos que se combinam com estas proposições. Se eu tenho compleição para os alcoólicos, vícios como o próprio Manuel Filomeno de Miranda vai expedir na obra Nos Bastidores da Obsessão, que ele cita como vícios obsessivos, por exemplo, a glutenaria, que é a compulsão para a alimentação. Manuel Filomeno de Miranda vai expedir isso como processo obsessivo. A calúnia, a difamação, a inveja, são mecanismos de obsessão, porque a gente só lembra dos vícios aparentes, aquele que todo mundo enxerga, mas existem os endógenos, os que estão dentro da alma, e esses inclusive são os mais graves, né? São aqueles que a sociedade não vê, mas que Jesus Cristo combateu muito fortemente dentro daquela visão dos judeus primitivos, que eram os fariseus, que ele chamava de hipócritas. A hipocrisia religiosa Jesus combateu, que é essa incapacidade ou capacidade que a gente tem de dizer uma coisa e de fazer outra. Então, essa dicotomia, esse dualismo comportamental, ele tem a sua gênese nas nossas escolhas e, portanto, as nossas escolhas criam condutos
criam mecanismos de influência, e é essa influência que vai escrita na questão, na resposta, né, da questão 459 do Livro dos Espíritos. Essa influência, portanto, ela é neutra. O que vai determinar esta influência sendo boa ou sendo má, aí pegando a ideia, o conceito de que os espíritos se comunicam conosco e o que isso representa de forma positiva para as nossas vidas, é o nosso comportamento. Porque se nós pegarmos a questão 842 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, eu vou pegar aqui o tablet vamos ler juntos esta questão, a questão que eu vou tirar aqui, ipsis verbi, exatamente como está no Livro dos Espíritos. Olha, a resposta é um seminário só para a gente estudar dentro da ideia do livre-arbítrio, que é a liberdade de arbitrar, né? Portanto, escolher ou decidir que influência é essa, alinhada com a 459 do Livro dos Espíritos. Mais adiante, quando trata de livre-arbítrio, Kardec vai perguntar: por que indícios, né, quais são as propriedades, as características, se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Quem é o dono da verdade, né? Ligando a tecla SAP dessa pergunta, né? A segunda posição de áudio lá, uma espécie de tradução. Quem é o dono da verdade? Quem pode se reconhecer? Quem tem essa possibilidade? E a resposta é um seminário, né? Será aquele ou aquela, né, aquela doutrina que mais, advérbio de intensidade, que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Olha a palavra hipocrisia aqui. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é porque ele é um santo, a palavra santo é etimologicamente separado por Deus. Isso é tolice. O espírita, ele se reconhece por esse esforço ingente que ele promove na modificação das suas próprias atitudes. Esse esforço é o que determina, tá certo? E ele continua aqui, o espírito, quando vai nos dizer que esse o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa. Uma doutrina é boa quando produz bons resultados. E onde estão esses bons resultados? No comportamento das pessoas que expedem ciência em cima da proficiência ou da ligação naquela mesma doutrina. Quando nós nos dissemos espiritistas, nós estamos dizendo que acreditamos na imortalidade da alma e na comunicabilidade dos espíritos. Ora, precisamos ter um comportamento coerente com essa mesma crença. E ele então vai nos dizer assim: visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, quantas questões do movimento espírita geram mais desunião entre nós do que propriamente agregam valor dentro daquilo que Deolindo Amorim vai chamar de cultura espírita? A despeito de passar uma informação, a gente atropela as pessoas, passa por cima de tudo e de todos, né? Então, se promove a desunião, é um ponto de atenção, né? E estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus. Este tipo de comportamento não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, o entendimento da comunicabilidade dos espíritos e, portanto, a percepção desta mesma influência por estes processos de comunicação, eles repousam diretamente na análise ou na reflexão pessoal que cada um deve fazer em cima do seu comportamento na vida e no diário. Portanto, quando estamos falando de comunicabilidade dos espíritos, nós não estamos falando de algo externo, onde eu devo adquirir cultura e conhecimento simplesmente para decorar onde está escrito. Não é isso. Comunicabilidade dos espíritos é o entendimento assertivo de que eles estão o tempo inteiro em contato conosco e que, por influência, através do nosso comportamento, nós vamos determinando estas ou aquelas questões. Bom, era esse aqui, né, o conjunto. Eu estou olhando aqui para o relógio, 43 minutos. Era basicamente esse o conjunto de informações. A gente tem vários desdobramentos, né? Esse é um seminário só para a gente trabalhar esse assunto, mas eu vou deixar agora aqui
para a Rosália. Já tem aqui algumas perguntas, né, Rosália? Que a turma está fazendo. Até a mamãe eu acho que fez uma aqui. Rosália, perguntas. A primeira: a que atribuir o medo de estabelecer a comunicação com os espíritos? Allan Kardec fala sobre isso, né? Na primeira parte do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, perdão, e ele vai chamar isso de noções preliminares, noções básicas sobre mediunidade. O medo, é importante que se diga, o medo a gente não aprende a ter desejo sexual, a gente não aprende a ter fome, a gente também não aprende a ter medo, né? Os anátomos fisiologistas, né, vão nos dizer que o medo participa, né? Existem regiões, áreas na região do hipotálamo que funcionam ou que respondem por esta percepção de medo. O medo, durante muito tempo, fez com que nós não fôssemos alimentados por outros, por animais selvagens. Então, o medo nos movimentou à proteção de nós mesmos, ao clã familiar. O medo gerou uma certa proteção. Então, quando a pessoa diz que não tem medo, isso não existe. O que existe na coragem é a administração do medo. E como é que eu administro o medo? Conhecendo. E a tese não é minha, ela é de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque uma coisa é ter ciência, ter cultura espírita, como dissemos, que foi o que é uma expressão, né, de Deolindo Amorim. Uma coisa é a cultura espírita, é saber onde está. A outra é internalizá-la em si. Por isso que Paulo Freire vai dizer que a educação ela é endógena. O que a gente passa para as pessoas é informação. A pessoa manipula a informação, trabalha dentro dela e aquilo se transforma em conhecimento, que vem de educare, né? Tirar de dentro. Esses processos educacionais, então, é um processo de educação que passa pela cultura espírita, passa pelo conhecimento espírita e ele vai amadurecendo dentro da gente, porque de um modo geral a gente potencializa o medo em cima do desconhecido. Como é que a gente adquire coragem? Através do estudo da doutrina espírita. 2. Como inserir a juventude espírita nos estudos da mediunidade? Isso é um desafio, né? A primeira grande questão talvez para alguns de nós evangelizadores, seria o desafio de torná-la interessante, né? Eu me lembro quando uma vez num grupo de jovens eu fiz uma pergunta, né? Se a gente pegar a tabela periódica, por exemplo, né, lá no canto superior esquerdo da tabela periódica, a gente vai encontrar um elemento primeiro, né, que é o hidrogênio. Aliás, o hidrogênio é o elemento químico mais presente no universo. De um modo geral, o hidrogênio fornece combustível para as estrelas. O nosso Sol, por exemplo, ele é uma grande bola de fusão de hidrogênio. Ele funde átomos de hidrogênio. Esse processo de fusão transforma esses átomos num outro elemento, que é o hélio. Então o Sol vai expedir hélio, e essa fusão gera uma energia química tão grande, tão grande, tão grande, que ele irradia luz e calor para todo o sistema. E isso é uma beleza. Então, nos baseando nessa linha de raciocínio, a gente perguntou assim: bom, se o hidrogênio ele então o hidrogênio pega fogo, né? Quem já viu ali, todo gás pressurizado ele liquefaz, né? Você vai aproximando as moléculas, ele fica em estado líquido, então ele vai transportado naqueles cilindros lá, com aqueles caminhões e tudo mais. São cilindros mega protegidos, eu não vou aqui entrar nesse detalhe, mas ele está ali, é um combustível, né? O hidrogênio líquido, é inflamável, né? O hidrogênio pega fogo. E sendo o oxigênio comburente, isto é, aquele que alimenta a combustão, o que é que significa isso? Você faz um churrasco, quando você abana ali, agora a gente não está podendo fazer mais churrasco por conta da aglomeração em cima da Covid-19, né? Pelo amor de Deus. Mas na analogia, quando a gente faz ali o nosso churrasquinho, quando a gente abana, nós empurramos ali alguns gases inertes e empurramos também o oxigênio. E o oxigênio alimenta a combustão. Por que que então a água, sendo formada por um átomo,
né, de átomos do grego, sem divisão, que na verdade tem muitas divisões, mas sendo formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio formando uma molécula de água, por que que as moléculas de água não explodem? Já que ela é reunião de combustível e de comburente. Aí você vai perguntar, ah, mas porque tem ali a temperatura de ignição? E por que que a água a 100 graus Celsius, a 1 atm, que seria uma pressão atmosférica, né, normal, por isso que os professores de física vão dizer em condições normais de temperatura e de pressão. Por que que a água a 100 graus, no lugar dela explodir, ela volta, né, dentro de um estado de condensação, ela volta, nesse caso aqui, faz o Ctrl Z, né, que a gente chama em informática, ele volta para o estado, vai então para o estado gasoso, a gente observa ali o vapor, né? Então, resumo da ópera, a pergunta que eu fiz para os jovens: por que que a água não explode ou não pega fogo? E a resposta está na gênese. Os elementos químicos, quando se combinam, perdem as suas propriedades originais, porque o hidrogênio, todo elemento químico, para atingir estabilidade eletrônica, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Então, se a gente pegar o hidrogênio, tem um elétron na última camada, né, bem simples, o oxigênio tem 6, então eles fazem uma ligação, eles fazem uma ligação de covalência, de compartilhamento desses mesmos elétrons, fundindo-se esses núcleos e transformando então esses átomos numa molécula primordial. E a resposta, que inclusive estava na minha discursiva de química quando eu fiz vestibular, não tinha nem na minha época, era esse: os elementos químicos, quando se combinam, perdem suas propriedades originais. Onde estava a resposta? Não estava no material, quer dizer, até estava, mas quando eu lembrei, estava nas citações de Kardec na Gênese, quando falava da gênese primordial, quando falava da formação dos mundos. E quando a gente dividiu isso com os jovens, isso se transformou num elemento de discussão entre nós e tudo mais. O que eu acho que falta para alguns de nós evangelizadores é esse interesse, né? Essa passagem de interesse, porque é muito difícil falar coisas complexas com simplicidade. Para você transformar coisas complexas em forma simples, você tem que ter um domínio do tema. E de um modo geral, a gente ainda conhece pouco doutrina espírita, a gente fica muito no raso, repete muitas frases prontas dos outros palestrantes, mas elas estão escritas na codificação. Por isso que aqui no nosso último 50 minutos, eu não estou falando nada que seja meu. A forma como a organização das ideias, sim, essas nos pertencem, mas o conceito, o conteúdo não é meu, já tá, eu não acho nada, já está achado na codificação. O que o evangelizador precisa fazer é achar lá na codificação e combinar isso de forma atrativa, para que o jovem entenda que mediunidade não é fenômeno. Fenômeno é um aspecto da mediunidade. Aí seria uma outra live só para a gente tratar disso. Mas na hora que ele consegue passar isso para a juventude, que mediunidade é comportamento, não é fenômeno, aí fica tudo mais claro. Perguntas da Mocidade Espírita, Heloísa Helena. Ah, oi, Heloísa. Sandra, a mamãe fez uma aqui, ó. Por que existem tantas comunicações fake e que o movimento espírita vai divulgando sem análise? Porque não estuda, né? Porque é necessário saber se o espírito vem de Deus. A proposição e a tese não é minha, né? Ela vai muito bem expedida nas escrituras. Saber se o espírito vem de Deus é comparar grandezas, tá certo? Eu preciso comparar, preciso saber. Para eu fazer juízo de valor sobre alguma coisa, eu preciso conhecer essa alguma coisa. E a tese não é minha, ela é de Kardec, está na obra O que é o Espiritismo. Para opor-se-lhe um cálculo, necessário se faz um novo cálculo, o que exige saber calcular. Olha que sensacional isso! Para opor-se-lhe um cálculo, é necessário se faça um novo cálculo, o que exige saber calcular. É interessante isso, né? Parece tão trivial, tão óbvio, mas a gente não se movimenta nessa obviedade. Nós criticamos as coisas baseadas no achismo. Por isso que em filosofia a gente vai aprender que doxa não é episteme. O que é que significa isso? Opinião não é conhecimento. Tá certo? Porque para eu fazer juízo de valor de alguma coisa, eu preciso conhecer essa alguma coisa. Às vezes a gente critica um pensamento de alguém
que estudou para expedir aquele pensamento, sei lá, 20 anos, 30 anos, ficou enfiado em laboratório mais de 10 anos. O pensamento da pessoa pode sim estar equivocado. O ponto não é esse. Dentro da história da humanidade, do ponto de vista científico, inclusive, né? Nós nos equivocamos muito, expedimos resultados em cima de coisas que, na verdade, depois analisando melhor, com mais instrumentos, com uma evolução tecnológica maior e melhor, a eletrônica trouxe muita contribuição para as ciências biomédicas, então nós tivemos um avanço tecnológico, o avanço da comunicação através da rede mundial de computadores, esse que está nos proporcionando essa live. Eu falo aqui de São Paulo e cada um de vocês no seu canto, nos seus lares, pessoas até de outros lugares, e considerando que isso é um broadcast, né? Não é um unicast nem multicast, é um broadcast, esta informação circula na rede mundial de computadores pelo planeta inteiro, disponível nesse momento para mais de 7 bilhões de seres humanos. São avanços, é óbvio, mas o ponto aqui é que nós somos suscetíveis a falhas, e entre uma questão e outra existe um cara no meio, chama-se análise. Entre a ideação e a realização tem um cara no meio, chama-se planejamento. Esse planejamento pressupõe a análise com vistas àquele resultado. Então estamos falando de análise. Como é que a gente julga se aquilo é fake ou se aquilo não é fake? Tendo um norte, tendo conceitos básicos da doutrina espírita, tendo essa base, esse alicerce. Quando a gente tem o alicerce, fica fácil. Seria uma outra live só para a gente explorar esses processos, né, relacionados às fake news. Aliás, se é fake, não é new, né? Tá certo? Porque, por exemplo, o evangelho, evangelion, que vem de boas novas, né? O evangelho sim é uma boa nova. Então não existe má nova, né? Então essa novidade, esse ineditismo dentro do século XXI, ele infelizmente, pela nossa própria ansiedade, pelas nossas características, eles às vezes traem, a despeito de querer parecer ser novo, ser inovador, né? A gente vive agora no século XXI, fala-se pra caramba de empreendedorismo, mas a gente visitou na história da humanidade. Qualquer um que estude antropologia vai perceber que o antropóide, o ser humano por sobre a face da Terra, inovou o tempo inteiro. Inovação não é uma característica do século XXI, ela está bem acentuada agora no século XXI. Nós acordamos para a vida, né? No período do iluminismo, a gente construiu entre nós aquela visão do antropomorfismo, quer dizer, é o ser humano no centro da análise das coisas, porque a teologia ou o teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, colocou o ser humano nessa perspectiva como sendo o refém das leis de Deus pura e simplesmente. Isso construiu um desdobramento racional que foi negado pelo pensamento na história da humanidade. Dentro dessa visão antropológica, o ser humano ele modifica. Agora é óbvio, a gente não deve polarizar essas questões, e a tese não é minha, ela é de Aristóteles. Os extremos são sempre vícios, a virtude está no meio. Esse meio, esse equilíbrio, ele é efetivamente alimentado pelo estudo dos princípios básicos da doutrina espírita. São eles os capazes de nos fazer depreender se isso é ou não uma fake news. Bom, estou chegando bem devagar no conhecimento da doutrina, mas você é um excelente ser conhecedor de mundo, educação, psicologia, parabéns. É a Adriana, ô Adriana, que isso? É, nós somos aqui servos, né? Cada um vai colocando a sua moedinha no gasofilácio, viu, Adriana? E quando a gente vê, essa moedinha vai atingindo ali, o gasofilácio vai ficando pesadão. Existem alguns que colocam muitas moedas, né? E outros, aliás, isso foi objeto da análise de Jesus na parábola do denário, né, dos 2 denários, das 2 moedas que a viúva colocou no gasofilácio, e Jesus faz questão de nos dizer que ela deu tudo que tinha. Então essa é a ideia nossa, do pouquinho que a gente consegue efetivamente fornecer de forma segura, de forma fidedigna, a origem daquilo que nos alimenta, para que a gente busque mesmo essa coerência, tá?
Bom, com isso a gente vai se despedindo, até em função do nosso tempo aqui, a gente já está já quase com 1 hora de live. Nós gostaríamos super de agradecer a presença de todos, o carinho de vocês, reforçar a necessidade nossa de estudar Espiritismo, porque no centenário da doutrina espírita, Allan Kardec nos deixou uma mensagem. Tá certo? Ele vai nos dizer que entre muitos de nós que nos dissemos espiritistas, a maioria não conhece as obras básicas da doutrina espírita. E Divaldo Franco, em uma de suas conferências, ele é mais profundo. Ele vai dizer assim: a pessoa não lê o Evangelho. Então é muito importante que a gente faça a leitura. Leiam tudo, leiam até papel de pão se tiver coisa escrita. Eu sou da época que o papel a gente enrolava o pão, né? Era um papel gigante assim, ficava. Alguns usavam até minha avó Maria, conta a mamãe, usava para arrumar aquelas prateleiras de madeira rústica, né? Emprestando ali um certo cuidado no asseio na cozinha. Então leiam tudo, leiam até papel de pão, porque a leitura ela favorece os nossos elementos de compreensão. Não é à toa que Allan Kardec vai nos dizer no Livro dos Médiuns, mais especificamente no capítulo 17, que o primordial para o médium é o estudo. A porta de entrada para uma reunião mediúnica não é o fenômeno, é a compreensão do fenômeno. E quando a gente compreende o fenômeno, quando a gente compreende a comunicabilidade dos espíritos, a gente compreende que a responsabilidade recai por sobre nós mesmos, por sobre as nossas próprias atitudes. Bom, vamos nos despedir orando para que nós terminemos as atividades na casa espírita, porque estamos todos em casa e aqui formamos uma grande comunidade, um grande grupo, uma grande família, né? Essa família que vai nos abraçando a todos através da rede mundial de computadores. Oremos. Querido Mestre Jesus, divino companheiro, estamos aqui, Senhor, agradecidos por esses instantes aonde podemos, nos foi possível conversar um pouco sobre as tuas lições, que estrategicamente tu vem nos deixando desde dos primórdios, desde a pré-história, desde os momentos em que manipulávamos objetos no chão, transformando-os em elementos pontiagudos para nos servir à caça, à sobrevivência, aonde políamos a pedra e a transformávamos em roda, aonde, Senhor, em escritas cuneiformes, nós imprimimos imagens e transformamos os primeiros movimentos de comunicação na escrita, e através dela nós nos dividíamos na história entre antes da escrita e depois do advento da possibilidade de poder escrever. Mas foi tu, Senhor, quem dividiste a história da humanidade pelo pensamento do amor, entre antes e depois de ti. E é por isso que nós estamos aqui, bebendo da tua água divina, buscando a compreensão do que seja o conjugar do verbo amar, através e na condição de discípulos de Jesus. Nós mais uma vez solicitamos que tu estejas conosco, Senhor, nos instantes de dor, nos hospitais onde as pessoas estorcegam, nas famílias multiplicadas em cômodos pequenos, pessoas, Senhor, nos hospitais, em crises respiratórias. Permita, Senhor, que as nossas sejam as vibrações de otimismo, de alegria, que sejam estas vibrações transladadas a esses ambientes através dos teus enfermeiros, e que estas vibrações, Senhor, algo benfazejas, ainda que parcas de nossa parte, encontrem lenitivo no laboratório do mundo espiritual pela manipulação dos teus enfermeiros. Emprestamos assim do nosso singelo, parco e frágil psiquismo as nossas melhores vibrações, solicitando ainda, Senhor, que permaneças conosco hoje, agora e sempre. Meninos, muita paz a todos.